Então, eu vou começar passando a palavra para Jadson, para ele fazer sua apresentação de 20 minutos. Em seguida, a Maria faz a apresentação dela em 20 minutos. E aí nós abrimos para questionamentos e perguntas da plateia. Ok? Então, Jadson. Foi? Pronto, esse aqui está ótimo. Pessoal, bom dia a todos. Agradeço em meu nome, em nome da Coordenação de Estatística, o convite aqui para participar do Encontro de Economia Baiana. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o panorama da violência e criminalidade no estado da Bahia. Para facilitar, como são muitos dados e indicadores, eu coloquei a apresentação nesse link. Se você tiver interesse, baixe. Também vai funcionar caso você tenha alguma dúvida, alguma informação que não ficou muito clara. Você pode clicar a câmera e baixar e salvar nesse meio tempo da apresentação, ok? Agradeço também ao Precon, a Faculdade de Economia, o professor Estélio aqui pela participação e aceito também pelo convite. Hoje eu vou fazer uma apresentação breve, ok? Discutindo alguns indicadores e alguns pontos centrais sobre a violência e criminalidade dentro do estado da Bahia. Essa apresentação é derivada de uma série de indicadores e tem alguns pontos e informações adicionais que não estão em dados públicos, ok? Então, ela fica disponível para vocês acessarem e qualquer dúvida que tiverem, eu fico à disposição. Vamos ver aqui. Foi. O que a gente vai ver hoje? Primeiro ponto, breve contribuições da SEI, de como a SEI ela contribui para a segurança pública com a produção de dados e análises específicas. Segundo ponto, a gente vai discutir um pouco sobre a violência letal dentro do estado da Bahia. Terceiro ponto, ambiente político e estrutura de serviços acessórios, algumas questões que são relevantes para o debate da segurança pública no estado da Bahia. E no quarto ponto, na verdade, evidências empíricas para o estado da Bahia. Violência e criminalidade é um tema quente do momento. Existem muitas publicações que estão sendo feitas dentro da Academia de Polícia Militar do estado da Bahia, e algumas evidências que são relevantes, elas serão apresentadas nesse ponto 4. E todas as referências dos trabalhos, eles estão citados lá na referência final. Então, vamos que vai. Pronto. A SEI, há algum tempo, ela já contribui com a segurança pública com dados e análises específicas, ok? Talvez a primeira e mais recente contribuição da SEI é a CEP 114, que é chamada Pensar a Bahia, que é a temática de segurança e logística. É um trabalho feito com a contribuição de vários autores que estudam sobre a temática, e é uma série de estudos e pesquisas. É um livro que está disponível no site da SEI. Além desses séries 114, tem a série 104 também, que é uma série específica sobre estatísticas vitais para a segurança pública e para a saúde. Esse trabalho também é muito referenciado aqui no estado da Bahia, tem produções da SEI e também tem produções, inclusive aqui de ex-alunos do PPGE. É um trabalho muito referenciado, também consta no site da SEI. Outra contribuição da SEI é o Infovis Bahia, que é uma plataforma de dados dinâmicos que são apresentados dados específicos sobre violência e criminalidade em parceria com a SSP. Você entra no site da SEI e essas informações elas estão disponíveis lá para você acompanhar números específicos sobre dados e crimes. Além de segurança pública, tem outras temáticas também envolvendo, que são disponíveis na plataforma do Infovis. Voltando. Outra contribuição que a SEI dá, a gente já produz em parceria também com a Secretaria de Segurança Pública um panorama sobre todos os feminicídios no estado da Bahia. Eles são derivados de microdados a partir dos boletins de ocorrência e nós fazemos uma análise e sistematização desses dados. Além desse de feminicídios que nós já produzimos desde 2021, mais recentemente, nós produzimos também um infográfico com dados sobre suicídio, a partir também de boletins de ocorrência do estado da Bahia, em consonância com dados da área de saúde. Geralmente, esses dois padrões, esses dois infográficos ficam muito disponíveis no site da SEI. Então, aparece nas redes sociais, aparece por e-mail, e provável que alguns de vocês já tenham recebido. E, por último, uma das contribuições que é muito relevante também, em parceria também com a Secretaria de Segurança Pública, é o Anuário de Segurança Pública da Bahia. É um produto que a gente faz desde o ano de 2020.
Nós já estamos no sexto da publicação. Ele, na verdade, é similar com o que é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas a diferença é que ele tem os recortes regionais para o Estado da Bahia, tem números específicos para o Estado, tanto para municípios quanto para bairros de Salvador. Então, se você precisa de uma informação mais específica e pontual do Estado, você pode encontrar nesse Anuário de Segurança Pública da Bahia, que é uma parceria da SEI e da Secretaria de Segurança Pública. Além disso, a SEI dá duas contribuições adicionais. A primeira delas, uma assessoria junto ao Escritório de Projetos da Polícia Civil, aqui no gabinete do Delegado-Geral. E segundo, ela tem duas matérias específicas no curso de comando de Estado-Maior da Polícia Militar. Estou vendo que tem vários amigos na Polícia Militar aqui presentes. E a SEI também concede essa contribuição lá, concedendo duas matérias específicas. Uma delas é Política Econômica, Território e Criminalidade. Passadas essas propagandas do órgão, né? Vamos agora, de fato, ao que interessa a esses dados de violência letal na Bahia. Mas antes é preciso fazer uma janela aqui para a gente entender algumas especificações. Estudar sobre a temática de segurança pública e violência, ela na realidade é um pouco mais recente, de maneira mais intensa no Brasil. Então, grande parte dos pesquisadores que estudavam sobre, eles recorriam sobretudo a dados da área de saúde. Pronto, dados da área de saúde, dados referentes a mortes por agressões ou mortes por homicídios. De 15 anos, 20, 15 anos, 10 anos para cá, tem havido um esforço muito grande da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com o Fórum Brasileiro de Segurança, para disponibilizar dados sistematizados exclusivamente da área de segurança pública. E aí entram duas questões principais de como que esses dados eles são definidos. Do lado de cá, nesse quadro maior, nós temos as mortes violentas intencionais, que é um conjunto de várias variáveis que especificam que, na verdade, são contabilizadas da morte final de uma pessoa, que são feminicídios, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, homicídio e morte por intervenção legal de agentes do Estado. Esse conceito de mortes violentas intencionais é um conceito recente, pouco menos de 5 anos para cá. Antes disso, se trabalhava sistematicamente com os dados de crimes violentos letais intencionais, que é esse quadro menor de cá. Então, em algumas referências, nós vamos fazer menção à CVLI, e em outras vamos fazer menção a mortes violentas intencionais. É importante entender, porque mais para frente a gente vai abrir um pouco esses dados específicos de mortes violentas intencionais. Então, do lado de cá, a gente tem homicídios, que são mortes por agressão, derivados da dimensão saúde, e do lado de lá nós temos tipos criminais derivados de dados específicos da dimensão segurança pública. Só um pouquinho de paciência. O que a gente sabe hoje? Hoje o Brasil tem níveis de violência e criminalidade extremamente elevados. 2016 foi o ano mais violento de toda a história brasileira. Foram mais de 60 mil homicídios registrados no Brasil. Isso é um número consideravelmente alto. Opa! Estou passando sozinho, pronto. Está com vida própria. Só que o que é que acontece? O Brasil ele representa 3% da população mundial, enquanto 10% dos homicídios. Então, há uma concentração muito grande dos casos de homicídio, especificamente no Brasil. Quando a gente compara Brasil com a América Latina, a gente observa que as taxas do Brasil elas são muito elevadas comparado à América Latina, mesmo tendo Colômbia e México nesse conjunto como todo. Cá. Isso. Opa! Está jogando comigo ele. Brincadeira, né? Foi. Só que hoje em dia o que a gente observa no Brasil é que é uma redução mais acentuada comparada à América Latina, só que ainda assim esses níveis de violência e criminalidade no Estado, no Brasil como um todo, eles são extremamente elevados. E esses níveis elevados de violência e criminalidade resultam automaticamente num sentimento de insegurança. Dados da pesquisa Genial Quest 2025, de março de 2025, apontam que hoje a principal preocupação da sociedade brasileira é com a questão da segurança pública, até mesmo com a questão do emprego, questão do salário. Hoje em dia, a principal problema da sociedade brasileira é a segurança pública. Só que essa queda na violência letal dentro do Brasil, ela não ocorre de forma igual. Ela ocorre de forma muito diferente entre estados, municípios, entre regiões brasileiras, que é isso que a gente vai ver agora. Opa. Pronto.
Aqui, de maneira geral, a gente tem um panorama de indicadores específicos sobre violência e criminalidade no Estado. Nessa parte de cima, nós temos todos os crimes violentos letais intencionais no Estado. Lembrando, homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. De 2012, cadeira para estar ali, de 2012 até 2014, até 2024, foram 73 mil crimes de CVLI no Estado, 73 mil vítimas. Só que desse total, grande parte deles são homicídios. De cada 10, 9 são homicídios. Especificamente em 2024, foram 4,5 mil. Isso, em comparação ao ano de 2023, foi uma redução de 8,3%, o que é importante dizer, porque embora a Bahia tenha um elevado contingente de mortes violentas letais, há uma queda sistemática nos últimos 4 anos. Um exemplo muito pontual: depois de 12 anos seguidos, Salvador apresentou menos de 1.000 casos de CVLI no ano de 2024. Então, embora seja extremamente alto, a gente observa que nos anos recentes essa queda ela é acentuada. Só que, em contrapartida, Salvador representa 12% dos casos de CVLI, 78% dos homicídios foram por arma de fogo, é o estado mais violento do Brasil, é o primeiro em caso de CVLI, 30 a cada vítimas de 100 homicídios é a taxa específica na Bahia, e, especificamente, a maior parte deles são homens jovens. E quando a gente caracteriza por cor, homem jovem negro, ele é 1 em cada 3 vítimas de homicídio no estado. Na realidade, não é um cenário muito diferente do que a gente já sabe, né? Aqui é só para referendar o que a gente já tem um conhecimento superficial sobre a temática. Oi? Pronto. Não, avancei. Vou ter que descontar essas idas e vindas no tempo geral. Viu? Aí, qual é a observação central disso? O estado da Bahia, na verdade, é o estado mais violento no Brasil há 12 anos seguidos. A única exceção foi o ano de 2018, quando o Rio de Janeiro passou em número de mortes violentas intencionais o estado da Bahia. E isso é uma sobre-representação do estado em relação ao Brasil, porque a Bahia ela representa em torno de 7% da população brasileira, só que quando a gente considera todas as mortes violentas intencionais, a Bahia ela representa 14% do total. Só para a gente ter uma ideia das mortes violentas intencionais, a taxa que a gente extrai desse índice, ela é quase o dobro do Brasil. A taxa da Bahia ela é quase o dobro do Brasil. Por que a gente enfatiza tanto essas questões? Para a gente ter noção da dimensão do problema de segurança pública, criminalidade e violência dentro do estado da Bahia. Às vezes pode parecer uma percepção muito recente, mas, na realidade, quando a gente analisa esses dados, a gente observa que isso já ocorre há um tempo no estado da Bahia. E aí, quais são as principais explicações para isso? Na verdade, todo mundo se pergunta por que a Bahia é tão violenta. Algumas explicações são possíveis explicações, na verdade, né? Disputas territoriais entre facções, organizações criminosas locais com organizações criminosas de base prisional, o alto índice de letalidade agentes do Estado, letalidade legal por agentes do Estado. E aí estima-se que, por exemplo, grande parte dos homicídios que ocorrem dentro do Brasil, mais de 50% deles, são derivados dessas disputas dentro do contexto das drogas, contexto de disputa de grupos criminosos, enquanto que no restante do mundo isso é em torno de 20%. Na Bahia, especificamente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele notificou a presença de 21 organizações criminosas atuando no Estado. Porém, existem algumas informações adicionais que esse número de organizações criminosas atuando, na verdade, ele é um pouco mais alto, em torno de 31 organizações. Como ocorrem fusões e a dinâmica ela é muito rápida nesses grupos, então, muitas vezes, um grupo que hoje existe, amanhã já pode fazer fusão com outro grupo. Então, mas, oficialmente, o dado que a gente tem, tanto da Polícia Civil quanto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que extrai da Polícia Civil essa informação, é que existem 21 organizações criminosas, né, atuando de alguma forma dentro do estado da Bahia. Então, observe a coxa de retalho que é na disputa em todo o território para esses eventos, né, esses agentes. E 230 municípios já tiveram ao menos uma ocorrência de um indivíduo que foi preso e que estava ligado a uma dessas unidades, dessas organizações criminosas. E aí, quando a gente disseca, começa a abrir especificamente, né, as mortes violentas intencionais,
Observe que existe uma diferença conceitual, só relembrando, entre mortes violentas intencionais e entre, especificamente, CVLI. Quando a gente analisa especificamente esse grupo, a gente observa que grande parte das vítimas são vítimas de homicídio. Feminicídios, ele tem uma intensidade maior do que, por exemplo, lesão corporal seguida de morte, do que latrocínio, mas, em contrapartida, 25%, aproximadamente 26%, são vítimas por intervenção legal de agentes do Estado. Então, isso é um contingente muito elevado comparado a outros estados da unidade da federação. E aí, além da especificação criminal, a gente também observa que o tipo de vitimização para cada crime, ele também é diferente. Enquanto que os homicídios, as mulheres, ela têm uma baixa representação, em menos de 10% são mulheres, e a maior parte são homens jovens, especificamente em latrocínio, as mulheres elas têm 12% no total de representação, 52% têm mais de 50 anos de idade, 45 anos de idade, e 1/3 deles tem 60 anos. Então, observe que o perfil de latrocínio é um perfil diferente da vítima de homicídio. E lesão corporal seguida de morte também é um perfil já mais de idade, já é uma pessoa já na idade adulta, tem mais de 35 anos de idade. Sobre os feminicídios, como eu tinha comentado, tem um peso maior do que latrocínio e lesão corporal seguida de morte, 72% ocorreram dentro do domicílio e 8 em cada 10, o instrumento utilizado para ceifar a vida da mulher vítima de feminicídio foi um objeto perfuro-cortante ou uma arma branca. E Milai, especificamente, é morte por intervenção legal de agentes do Estado, tem baixa representação de mulheres, é um número muito reduzido de mulheres, não chega nem a 1%, e aproximadamente 9 em cada 10 são pessoas negras, pretas e pardas. Eu estou apresentando todos esses números, na verdade, para a gente ter dimensão da questão e do problema da violência letal dentro do Estado da Bahia. Observe que a gente vê isso de maneira muito separada em vários trabalhos, em algum número específico, mas a ideia é que a gente tenha noção do dimensionamento desse problema social para o Estado. Para o Estado, né, para a sociedade baiana. Só que quando que começou, de fato, a Bahia se tornar violenta? Foi uma coisa de 10, 15 anos atrás. Quando a gente analisa uma série histórica a partir de 2000, com dados do DataSUS, a gente observa que a Bahia era um lugar seguro, era um lugar onde números de violência e criminalidade eles eram reduzidos comparado ao Brasil, comparado ao Nordeste. Esse cenário ele começou a mudar especificamente a partir de 2006, a partir de 2007. E, especificamente, a gente observa que a Bahia ela passou a estar num patamar de elevadíssimas taxas de morte violenta letal, de homicídio, de CVLI. Especificamente, na linha vermelha nós temos a Bahia, na linha azul nós temos o Nordeste e na linha preta nós temos ali o Brasil. Novamente fazemos referência ao ano de 2016, que foi o ano mais violento da história do Brasil, da história da Bahia e do Nordeste. Qual é o ponto principal a respeito disso? Existe um livro que explica sobre guerras entre facções criminosas da Camila Bueno e do Bruno Paes Manso. É um livro de 2018, faz um detalhe muito interessante sobre como que a disputa dessas facções criminosas estourou dentro do Brasil, né, a racha entre as duas principais facções criminosas, e isso resultou na explosão de mortes violentas letais intencionais. Quando a gente analisa... Oi? Agora vai. Deixa eu voltar. Pronto. Quando a gente analisa a taxa de variação, o que é interessante a gente observar é não só como um período inteiro, mas isso separadamente por períodos. Em todo o período, o Brasil tem uma redução significativa das mortes, dos homicídios, né? Vou chamar especificamente aqui de homicídios. Porque esse movimento ocorreu, sobretudo, dentro de estados da região sul. São Paulo, que tinha um alto contingente de mortes violentas, de homicídios, ele apresentou uma queda significativa. Hoje, São Paulo é considerado o estado mais seguro do Brasil, mais seguro, inclusive, do que Santa Catarina, e isso existem várias explicações por trás que nós não vamos adentrar aqui, ok? Enquanto que na Bahia tem uma taxa de crescimento em todo o período mais elevada ainda. Só que o que é mais interessante é que justamente no ponto final, ali em 2021 e 2024, há uma queda comparada para todos os níveis, né, desagregados, tanto para a Bahia quanto para o Nordeste,
quanto para o Brasil, uma taxa especificamente comparada. Existe explicação para isso? Existe. A gente observa, para quem estuda na área da temática, a gente observa que as questões hoje centrais é que essas organizações criminosas, elas estão evitando de toda forma possível o embate, o conflito, porque sabe que o retorno maior que ela tem é quando há uma sedimentação da atuação. Então, o conflito entre essas organizações acaba sendo prejudicial para ela mesma. Prejudicial para os ganhos das organizações. E aqui, dentro do estado, a gente fez a mesma comparação para Salvador, Bahia, região metropolitana, exceto Salvador, e especificamente o interior. Na linha verde, a gente tem a região metropolitana, são as taxas de homicídio a cada 100 mil habitantes, do ano de 2020 até o ano de 2024. Você tem uma série histórica muito longa e você consegue observar a dinâmica específica desse período. Salvador, especificamente a linha azul, região metropolitana, que historicamente tem elevado os níveis de criminalidade mais altos do que Salvador, 20 minutos, meu Deus, mais altos do que Salvador, e a Bahia, né, e a Bahia e ali o interior caminham com números próximos. Vou voar aqui. Aqui eu vou deixar para vocês analisarem também, que é a mesma comparação por períodos diferentes. Como que isso está distribuído espacialmente? Grande parte se concentra na parte litorânea, no entorno da região metropolitana e no norte do estado. Naquele miolo que nós estamos vendo, especificamente, no entorno de Vitória da Conquista, Sertão Produtivo, Brumado, Chapada Diamantina, são áreas mais seguras do estado. Inclusive, existem diversos municípios ali que têm 5 anos que não ocorre nenhum tipo de homicídio. Então, existe uma especificação, uma caracterização socioeconômica desses municípios e territorial, com que faz com que não haja uma ocorrência muito grande desses crimes nesses territórios. Aqui também para Salvador, que aí como vocês estão com a publicação, eu vou deixar vocês consultarem. E aqui nós fizemos só um comparativo entre crimes contra a pessoa e crimes contra a vida. Qual é a finalidade? A gente perceber que a questão da criminalidade e violência não está focada exclusivamente em número de homicídios, em número de crimes violentos letais intencionais. Existe uma série de outros indicadores que a gente pode analisar especificamente essa questão. Hoje, a disputa entre essas duas, as duas principais facções criminosas no Brasil, ela dá muito da dinâmica da violência letal. Porém, outros indicadores, como furto de veículos, roubo de celulares, roubo de cargas, ele tem uma representação significativa também da manifestação da criminalidade. Aqui, eu só chamo a atenção, especificamente desse lado inferior direito, para o número de roubos a instituições financeiras. Há mais ou menos 10 anos atrás, 8 anos atrás, havia um assombro muito grande sobre o número de instituições financeiras que eram roubadas dentro de cidades do interior do estado, né? Explosão a banco, diversas formas de organização que atuavam de maneira mais intensa. Isso caiu significativamente porque a forma como o crime extrai, a forma como o crime atua, mudou significativamente. Então, grande parte da atuação percebe, palavras de um delegado próximo, percebe que essa atuação, na verdade, traz resultados negativos e eles migraram grande parte para outros tipos de atividades criminais. Então, o roubo a bancos, a instituições financeiras na Bahia, em 2015 eram 70 e em 2024 só foram 2. Aqui que era o pulo do gato, mas eu vou deixar também para vocês observarem. De maneira geral, o que é esse trabalho? Existe um pesquisador chamado Gabriel Feltran. Ele escreveu um livro sobre Irmãos do PCC, que ele analisa toda a história de como o PCC surgiu, desde o Carandiru, desde o Carandiru até especificamente hoje a estrutura que a gente conhece do PCC. Gabriel hoje trabalha numa instituição ligada à ONU e ele analisa como que o PCC se estruturou especificamente para transportar de maneira mais específica, cloridrato de cocaína para países da Europa, utilizando sobretudo a Bahia como ponto central, como ponto de partida para transporte da Bahia, do recôncavo da Bahia, até países da costa ocidental da África. Benin, Togo, especificamente. Isso, na verdade, para a gente que trabalha com essa parte de análise criminal, foi um pouco surpreso, porque a gente não sabia que existia esse fluxo tão grande. Mas aí, quando a gente extrai
os dados de exportação, a gente observa que tem sim um fluxo grande de exportações saindo do Porto de Salvador para países como Togo, Benin e Nigéria, que estão todos na África Ocidental. Então, esse cloridrato, né, essa peça específica, sai de Porto de Salvador, vai até a costa ocidental da África, depois sobe até a Europa. Naquele ponto ali específico, eu sei que vocês vão ver depois, naquele ponto, aquelas bolas vermelhas maiores, é quanto custa 1 quilo de cloridrato, né, quanto custa 1 quilo específico de cloridrato em cada ponto desse. Se você observar ali na Colômbia é 1, enquanto que aqui na Bahia é 20 a 35, e na Europa e na África Ocidental já eleva o valor consideravelmente. Por que nós estamos falando isso? Porque há uma influência muito grande, há uma presença muito grande de atuação dessas organizações dentro do Recôncavo da Bahia. Se você analisar os dados de violência e criminalidade na região do entorno do Recôncavo, em municípios que fazem parte do Recôncavo da Bahia, há uma explosão desses casos. E isso pode ter uma relação direta com essa influência, né, com essa presença dessa atuação de facções criminosas. Deixa eu voar. Sorte ter deixado essa apresentação com vocês, porque aí eu não me comprometo a não ter trazido nada. Aqui, de maneira muito breve, eu só vou passar, a gente fez um levantamento sobre todas as questões políticas envolvendo a questão da segurança pública. Hoje, o Estado da Bahia, ele tem um ponto positivo, que é a relação de diversos deputados estaduais, senadores e deputados federais que estão aliados com o governo, aliados com coligações políticas do governo. Por que isso é positivo? Porque isso pode possibilitar trazer recursos específicos para a segurança pública. A segurança pública, apresentou uma redução significativa dos recursos utilizados durante o ano de 2020 e 2021, justamente por conta da pandemia. Então, essas questões políticas têm uma relevância muito grande para esse contexto de atração de recursos. Nessa parte aqui, a gente traz alguns serviços acessórios à segurança pública. Sempre se diz que segurança e violência não é só questão de polícia. Existem também outros agentes envolvidos. Então, a gente fez um levantamento de outros órgãos que podem cooperar juntamente com a segurança pública. Guardas municipais, casas-abrigos de mulheres, foi para frente. Casas de abrigos de mulheres, que é um levantamento, na verdade, preliminar, só para a gente ter noção de como é que isso está distribuído em torno do Estado da Bahia. E aqui, especificamente, só um comparativo, que eu sei que vocês vão ver depois, é justamente os gastos com segurança pública. Qual é a informação relevante que a gente traz? É justamente que grande parte dos gastos com segurança pública hoje estão concentradas em demais funções e não em funções de policiamento, defesa civil e informação e inteligência. Se vocês observarem ali informação e inteligência, é, na verdade, a proporção menor do total dos gastos com segurança pública no Estado da Bahia. Só para fomentar o debate, né? Aqui a participação da segurança pública nas despesas e evidências para a Bahia. O que é que já foi produzido? Prometo que é 1 minuto. O que é que já foi produzido sobre evidências de segurança pública no Estado da Bahia? Existem, na verdade, alguns trabalhos que tratam sobre essa temática. No que é que todos centram? Nas questões sociais, questões urbanas e questões de estrutura familiar, questões de educação, para a manifestação da violência e criminalidade no Estado. Todas essas referências, elas constam justamente lá no final do trabalho. A única pontuação que eu faço é para esse trabalho que é de uma aluna aqui do PPGE, que, na verdade, defendeu a tese, em 2022, a Fernanda Caires, e ela analisa especificamente os efeitos do metrô de Salvador na violência e criminalidade dentro da capital baiana. Quais foram os efeitos positivos para a implantação do metrô de Salvador dentro da violência e criminalidade na capital baiana. Qual a principal contribuição da tese de Fernanda? É um efeito positivo da criminalidade em áreas onde o metrô passa e um efeito indireto negativo em bairros vizinhos. Então, de maneira geral, aonde o metrô ele corta a cidade de Salvador, ele trouxe efeitos positivos na redução da violência e criminalidade. E aí, só para fazer um ponto final, para puxar o saco do meu orientador, que está aqui, existe um último trabalho que foi feito de um aluno que participou, né? Eu participei da banca juntamente com o professor Estélio para medir os custos da violência e criminalidade no Estado da Bahia. Quanto que custa a violência e criminalidade no Estado da Bahia? Foi um trabalho que foi defendido agora esse ano, e aí a intenção é que a gente formate ele, né? Faça um desenho específico para que posteriormente ele possa ser publicado. Deixo aí minhas considerações a todos vocês, o trabalho também está disponível lá, e aí fico aberto a qualquer dúvida ou pergunta.